Paz del Señor, mis hermanos, glorias a Dios, un feliz domingo a todos ustedes. Hoy es día de celebrar, estamos felices, contentos. Mi esposa, mi familia y yo estamos celebrando el primer añito de mi hijito Juan Gabriel, no como el cantante, sino como Juan el Bautista y Gabriel el ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista y también de Jesucristo. Así el nombre de nuestro hijo Juan significa agraciado por Dios y Gabriel significa mensajero de Dios. Y hoy también es el día de la bandera peruana, el día del pastor. Celebramos ese día con mucha alegría, glorias a Dios. Entonces es un día de celebración, un día de fiesta. Y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. No podemos dejar de meditar en la palabra del Señor, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte. No temeremos mal alguno porque Dios está con nosotros. Debemos meditar en la palabra del Señor porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. En Josué 1:8 declara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Glorias a Dios. Entonces meditemos en esta palabra, entendemos que los tiempos son difíciles, los días son malos, estamos viendo el luto tocar las puertas de muchas familias, pero no podemos dejar de ser gratos por el simple hecho de estarmos vivos. Siempre hay un motivo para agradecer. El Señor que está caminando y golpea una piedra, comienza a maldecirla porque golpeó su pie en una piedra que estaba en el camino. Él no tomó atención y comienza a maldecir: maldita piedra, porque esas cosas pasan conmigo, porque siempre conmigo. Y por ahí adelante está un cadeirante, una silla de ruedas, y ve toda esa escena y habla: como quisiera yo golpear aquella piedra, como quisiera yo sentir el dolor en mis pies por haber golpeado aquella perna. A veces reclamamos tanto en la vida de tantas cosas, pero siempre alguien está pasando un motivo más difícil que lo nuestro y necesita aprender con nuestra paciencia y con nuestra gratitud. Amén. Glorias a Dios. La palabra del Señor declara que Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Su esencia, Él es amor. Y también el apóstolo Pablo escribe que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El apóstolo San Juan, que escribió el Evangelio, que escribió las 3 cartas universales y también que escribió Apocalipsis, ele era conocido y es conocido actualmente por la iglesia como el apóstolo del amor. Y ele habla mucho de amor en sus escritos. Pero para expressar o coração da Bíblia, Juan não sabia que palavra utilizar. Juan não tinha compreensão e entendimento. Ele escreve: de tal maneira. O amor de Deus por nós sobrepassa nosso entendimento. Deus sempre está em busca de nós, buscando a los que se haviam perdido. Los que se haviam perdido. Deus está buscando a estes. E de esta maneira, também Jeremias 31:3 declara: Jeová se manifestou a mim hace já muito tempo, com amor eterno, e declara: com amor eterno te he amado, por isso he prolongado sobre ti mi misericórdia, antes que o mundo fuera criado. Deus nos viu, Deus sabia o que íamos a ser, que nos íamos extraviar-nos, rebelar-nos contra Ele. E antes de que todo fuera, Deus decidiu amar-nos. Por isso que quando pecamos, aún fallamos, Deus nos mira com amor. Deus não aceita nosso acto. Deus não está de acordo com nossas atitudes. Pero Ele nos ama e quer cambiar esta situação. De esta maneira, Jesucristo cita 3 parábolas. En el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, o Senhor Jesucristo cita 3 parábolas censurando a los fariseus e escribas porque eles não compreendiam o amor de Deus e menospreciavam a los de mala fama, a los publicanos, que eram cobradores de impuestos,
para Roma, para o governo romano. Eles menospreciavam essas pessoas quando Cristo tentava acercar-se a ella. E dessa maneira eu quero conversar hoje com vocês sobre o amor de Deus basado em la vida del hijo pródigo, el padre que espera, el hermano que não sabe perdonar e amar a pecador arrependido. Conversemos sobre essa parábola que está no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, a começar com o verso 1. Vamos nele. Se acercavam a Jesús todos os publicanos e pecadores para ouvir-lhe, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este a los pecadores recibe, e com ellos come. Glória a Deus. Hace 2 domingos hemos meditado sobre Zaqueu, a conversão de Zaqueu. E el capítulo 19, verso 10, está o propósito de Lucas, o propósito principal do médico, Dr. Lucas, escrever o Evangelho relatando que Jesucristo, o Hijo del Hombre, vino a buscar e a salvar lo que se havia perdido. Referente também a los publicanos, o Senhor Jesucristo conta uma parábola no capítulo 18 de Lucas sobre o publicano e o fariseu. O publicano golpeava seu pecho e nem sequer queria mirar hacia adelante e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Golpeando seu pecho, e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E o fariseu orava: Senhor, não sou como este publicano. O publicano era irmão de ele, era judío que trabalhava para o governo romano, se comportava mal algumas vezes, muitos de eles, pero era irmão, não deixava de ser irmão. E ele ora com uma soberbia, com menosprecio hacia seu irmão. Então, Jesucristo vai censurar aqui no capítulo 15 a ação de los fariseus de menospreciar a los perdidos, a los publicanos, a los de mala fama. E Jesucristo propõe 3 parábolas: a parábola de la oveja perdida, a parábola de la dracma perdida e a parábola del hijo pródigo. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, o Senhor declara: Oye, ó Israel, el Senhor, nuestro Dios, es el único Senhor, uno es. Esse oye é uma expressão forte no castelhano, como se estivesse chamando a atenção de alguém. E realmente aqui é uma chamada de atenção. Oye é el que escucha, obedezca. El que escucha, esté atento e obedeça. Então, o Senhor, ele termina o capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, dizendo: Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Lo arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. E o capítulo 15 começa dizendo que os pecadores iam ouvir a Jesucristo. Se acercavam a Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir-lhe. Uno termina dizendo oiga e o outro começa dizendo que os pecadores oíam. Para entender lo quanto estamos caídos de la presencia de Deus, estamos fuera de la presencia de Deus, é necessário profundizar-se no pecado. As pessoas que estão na superfície, não mergulham, são soberbas. Dizem: não, eu não hago nada, pior, esses já estão mortos. Estão na superfície porque já não é mais, o mar já devolveu, o rio já devolveu os corpos, a soberbia, o orgulho é o final, a culminação do pecado. O que pensa que não peca, esse é o pior de los pecadores. Miente, está mentindo, assim declara a palavra do Senhor. Então, esses pecadores, eles param para ouvir a Jesucristo porque eles entenderam que eles perderam o sabor, que eles tanto não tinham sabor em sua vida, gosto em sua vida, como tampouco transmitiam isso. E eles entenderam que para nada servia. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, sem sabor, para nada sirve. Eles sabiam que sua vida estava sem gosto e eles queriam ouvir a Jesucristo.
El que tiene oído para oír, oiga. Entonces muchos de ellos se aglomeraban para oír a Jesucristo. Y los fariseos no querían eso. Ellos querían Dios solamente para ellos. Ni siquiera enseñaban esas clases de pecadores. Consideraban como la escoria de la sociedad. Entonces Jesucristo da esa parábola. ¿Cuál de ustedes teniendo una oveja pierde ella, deja las 99 en el campo, en el desierto y va en busca de esa que se perdió? Al encontrarla, reúne sus amigos y declara: gozaos, alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido, ya he encontrado mi oveja perdida. Entonces ele va diciendo de alegría, de gozo, de lo que se había perdido, de lo que fue encontrado, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Também cuenta de la dracma perdida, uma mulher que perde uma moneda valiosa, ela tinha 10, perde uma, ella começa a varrer a casa, mira que ela todavía tinha 9, pero ella quiere aquella una. E ella começa a varrer, encende na candeia e começa a buscar na casa, e al encontrar essa moneda, ella reúne sus amigas vecinas e habla: gozaos comigo, porque he encontrado mi moneda perdida que se havia, he encontrado mi moneda que se havia perdida. Então, Jesucristo traz essa alegria, esse gozo e também declara: más aún en el cielo hay gozo, hay fiesta, quando um pecador se arrepiente. Glórias a Deus. Então, entra a parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. El hijo menor pide a su papá la parte que le corresponde de los bienes. Ese hijo comienza mal. Ele começa mal porque ele está matando seu papá. La parte de la herencia que le correspondia solamente seria entregue depois que seu papá moriera. E de antemano ele está assassinando seu papá. Ele queria os bienes. Assim como aquele discípulo, aquele que queria ser discípulo, declara a Jesucristo: déjame enterrar a mi papá e depois te seguiré. Seu papá não havia falecido. Ele estava interessado em los bienes del papá. Ele solamente iba a seguir a Jesucristo depois que o papá falecera, ou seja, depois que eu esteja com os bienes em las manos. Ele não estava pensando em caridade, em amor, em carinho hacia seu papá, depois que ele muriera. Não, ele queria os bienes. Então, de igual maneira, esse jovem mata a seu papá. A parte que lhe correspondia era uma terceira parte, porque o hijo maior, o primogênito, tendría doble parte de la porción. ¿Por qué la doble parte? Porque ele sería el responsable por la familia. No es porque el papá lo quería más. El papá quería a todos, el papá quiere a todas las hijas, pero en una cultura de autoridad, de esa manera se transmitía y se transmite los bienes para el hijo mayor, el primogénito, o el que tiene derecho a la primogenitura, porque la primogenitura no es específica al que nació primero, es al que tiene derecho a ella. A vezes uno nasceu primeiro, pero pierde a bendição. E há muitas histórias assim dentro da Bíblia. Tanto é que Jesucristo é o primogênito de toda a criação. Não é que ele foi criado primeiro, porque ele não foi criado, ele sempre existe. Ele sempre foi, ele é e ele sempre será. Ele é Deus. Ele tem a primogenitura porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Amém? Então, dessa maneira, o hijo pródigo começa assim. Ele converte toda a sua herência em efetivo, certamente eram campos, e ele converte em efetivo e se va lejos. Gasta, hace todo o que tinha que fazer, todo o que lhe dava a gana, e al gastar todo su dinheiro, todo o que tinha, o papá lo deu. Hay que dar um ênfase que o papá atendeu esse pedido insolente del hijo, e ele se va, gasta, hace de todo, se acabou a plata, e viene a necessidade. Chega um momento que os prazeres se acabam e vem a necessidade. Vino uma hambre, uma grande hambre sobre toda aquela terra onde o hijo se foi lejos. Quando querem desfrutar de prazer, se alejam da presença de Deus, se alejam das coisas de Deus, se alejam das pessoas de Deus. E esse é um caso que muitas vezes muitas pessoas se afastam de nós, se alejam de nós, perdão, porque querem degustar o prazer e o pastor me vai impedir, o pastor me vai estar chamando a atenção, então me vou lejos. Bien, de esta maneira, o hijo se foi lejos, se gastou, ha hecho su vida, se acabou, vino uma grande hambruna,
una gran hambre y no tenía quien darle de comer. Ele se acerca a uno de los hombres de aquella tierra y pide ayuda. El Señor lo manda a su hacienda, a su granja, para que cuide los cerdos. Los cerdos estaban mal para aquella cultura. Era uma maldição que alguém trabajara com os cerdos, e seu estado quedou aún pior porque ele queria comer a comida de los cerdos e não podia. Então vem o momento, al fim, ele vuelve em si, ele cayendo em si, dijo: quantos trabalhadores na casa de meu padre têm comida com fartura, e eu aqui não puedo ni siquiera comer com os chanchos. Havia tanto de ele nele mesmo que não havia lugar para seu papá, não havia lugar para sua família. Ele não reconheceu que os trabalhadores viviam tão bem quanto ele estava vivendo agora. Quando nós somos tomados de orgulho, tanto eu e mim que usted não cabe, nós tomamos decisões que são lastimosas para nossas vidas. Não hagamos igual ao hijo pródigo, aunque todos de nós nos identificamos muito ou pouquito com essa parábola, intentemos não ser igual. Tomemos lição, há muitas lições nesta parábola. Já foram 15, 16 minutos que estou falando, o áudio será cortado para que pueda ser enviado com boa resolução, pero há muitas lições que sacar aqui. Então, esse hijo propõe uma oração: volveré a mi padre e diré: Padre, pecado contra o cielo e contra ti, contra Deus e contra ti, Senhor, papá. Então ele entende que sua salida não foi nada bueno, nada alabável, pero era digno de alabanza sua atitude em reconhecer seu erro. Ele é um jovem corajoso, valiente. Ele sai, desaparece e reconhece que ha hecho mal e tem postura para dizer: me humilharé ante mi papá, volveré a ele. Essa é valentia, retroceder, reconhecer. Esse é ser guerreiro, entender que falhamos, nos equivocamos e temos que buscar uma solução para esse problema. Então, esse hijo vuelve e ele está a caminho, seu papá lo ve lejos, corre, lo abraça e lo besa. Que atitude! Para aquela cultura, um homem proeminente sair correndo dessa maneira era uma humilhação. Era algo vergonzoso que um homem proeminente tomar essa atitude. E o papá sai expressando seu amor, porque não há posição quando se trata de amor. Todos nós nos prostramos ante a pessoa que amamos, nos dedicamos, hacemos de todo para ver essa pessoa feliz ou por ter novamente essa pessoa junto a nós. E dessa maneira o papá corre a ele e ele faz a oração que havia planeado: Padre, he pecado contra o cielo e contra ti. Antes ele havia planeado dizer: hágame como uno de seus trabalhadores, não sou digno de ser chamado tu hijo. Pero agora ele não tem tempo de entrar a essa parte. O papá chama a uno de los criados, uno de los servos e declara: traed la mejor roupa e vestidle. La mejor roupa e usted vai vestir nele. La mejor roupa era uma honra. Traed un anillo e poned em seu dedo, em suas manos. Em seu dedo. O anillo simbolizava autoridade. Estava restaurando o lugar daquele hijo, poniendo na roupa, vestindo-lhe uma roupa de honra. O anillo dando-lhe novamente a autoridade que ele tinha como hijo. E também dijo: traed sandálias a ele. Las sandálias, porque os escravos era comum caminharem descalços, pero el hijo estava, as sandálias estavam simbolizando aquele hijo que ele era um homem livre dentro das propriedades de seu papá. Antes ele era como um escravo rechazado, não podia comer nem com os chanchos. Aqui ele é um homem livre em la casa de seu papá novamente. Então o papá declara: traed também el cordeiro, el becerro gordo, traed também el becerro gordo e hagamos fiesta, porque esse hijo mío era muerto e ha revivido, estava perdido e foi hallado. Glórias a Deus, o papá entende a condição do hijo. O papá sabia que o hijo estava muerto. Talvez aquele hijo não vuelve, se perdeu, ele pensou que tinha um destino, pero estava moribundo.
Ele saiu dizendo, tenho um destino, tenho uma missão, vou a cumprir, vou a ser minha vida. E total, ele estava perdido, ele estava caminhando hacia a morte. O papá sabia de sua condição, pero hace fiesta quando ele vuelve. E o hijo maior estava no campo. Eles começaram a regocijar-se, o hijo maior chega e que triste. Eu comecei a reír neste momento, é triste, pero eu comecei a reír de que o hijo maior chega e está havendo uma festa em sua casa e ele não sabe se ele não havia sido invitado à festa. Ele chama o criado e pergunta, que é isso? Que situação é essa? Que está sucedendo na casa? E o criado disse, tu irmão ha vuelto e seu papá mandou matar o becerro gordo. Não sei por que o criado ha dicho del becerro gordo, solo dijera que o irmão havia vuelto e o papá estava haciendo fiesta, pero falou que o papá havia mandado matar o becerro gordo. O irmão se queda molesto, al ponto de que não quer entrar na casa. O papá, muito amoroso, que reconcilia seu hijo que havia fallado a ele, vai reconciliar o outro hijo que não queria entrar. Um ponto importante na parábola, porque o hijo pródigo havia salido, pródigo Gastón, que havia salido e gastado como queria seu dinheiro. E o outro é um hijo perdido, que está dentro da casa do padre. Que condição é essa? Um homem que está junto a Deus, um homem religioso, pero que não sabe amar como o papá ama. Que situação, não? Triste. Então, o papá sai a reconciliar seu irmão, a querer que ele entre à festa e regocije junto. E o hijo responde, quanto tempo estou contigo, nunca te he desobedecido, não me has dado nem sequer um cordeiro para hacer fiesta com mis amigos. O papá declara, hijo, tu sempre has estado comigo, todas minhas coisas são tuas. Era necessário hacer fiesta porque se seu irmão era morto e ha revivido, se havia perdido e es hallado, o encontramos. É necessário hacer fiesta quando um pecador se arrepende. E eu quero festejar sua conversão. Eu quero que você vuelva a Cristo. Eu quero que você reconozca que todos nós nos temos descarriados. Todos nós nos temos perdidos. Ninguno de nós somos perfeitos. Necessitamos a perfeição de Cristo. Necessitamos volver ao Padre. Há uma parábola de um hijo pródigo de nossos dias. Ele ha tenido uma discussão com seu papá e se foi de sua casa. Foi tão forte essa discussão que ele se foi de sua casa. E foi a viver lejos, ha hecho sua vida como queria serla. Chegou um momento, se entristeceu de lo que havia hecho e decidiu volver a sua casa. Sentado no trem, volvendo a sua casa, a seu pueblecito, em uma certa curva estava a hacienda de seu papá, e aí havia um árbol viejo, e ele comentou com o passageiro que estava a seu lado, estou volvendo à casa de meu papá, depois de muitos anos, e he enviado uma carta a eles, dizendo que se eles me perdonem, que eles amarem um paño blanco en el árbol viejo que está luego a la curva de la chácara de la hacienda. E eles, al se acercarem àquele pueblecito, a la chácara de seu papá, que estava luego a la curva de la entrada daquela cidade, ele sente medo, começa a temblar e declara ao Senhor que está a seu lado, por favor, mira para mim. Não aguento mirar isso. Mira usted para mim, por favor. E o Senhor começa a mirar se os papás haviam leído aquela carta e se perdonaram a seu hijo. Se perdonaram, ele chegaria à casa, senão ele passaria de frente e ia a nomás a seu pueblo, a los que conheciam, pero não volver a sua casa. E quando o trem nasce a curva, o Senhor mira em direção daquele arbolcito, onde estaria aquele árbol viejo, na chácara de seus papás. Ele se queda assombrado. Mire, não há um solo paño blanco. Em cada rama tem um paño blanco. Os papás lhe haviam perdonado de tal maneira que amarraram em cada rama, respondendo aquela carta: Te amamos, hijo, vuelve para mim. Não falta amor em Deus. Se os homens, sendo homens, sabem amar de esta maneira, como não ama nosso Padre Celestial? O amor de Deus sobrepassa todo entendimento. Quero declarar que Deus te ama muito e é em ela que você vuelva hacia Ele.
Que essa palavra pueda haber llegado a su corazón. Que Dios te bendiga en el amor del Señor. Recuérdese, Jesucristo ha venido buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, Él ha venido a esta tierra por ti. Que Dios te bendiga.